Olá, eu sou o Pedro e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje nós iremos entender a diferença do Calculate e o Calculate mais Filter. Antigamente a gente sempre usava o Calculate com Filter. Isso era uma prática de todo analista de BI, a gente sempre utilizava o Calculate mais Filter. Mas com o passar do tempo e a questão de performance foi evoluindo e a gente começou a olhar para as performances dos relatórios, a gente percebeu que existe uma determinada diferença entre o Calculate e o Calculate mais Filter. É evidente que o Calculate mais Filter ele é muito versátil. Então, assim, dependendo da complexidade da sua fórmula, você vai ter que recorrer a ele. Porém, existe diferença entre ambos e é isso que eu vou explicar no vídeo de hoje. Para este vídeo, eu vou criar uma base rapidinha aqui no Excel, tá? Uma base fictícia, então eu tenho aqui pedido, eu vou colocar pedido concatenado com aleatório entre o número 1000 e o número 9999. Então ele vai gerar um número de pedido aqui para mim. E eu vou arrastar, eu quero bastante linhas aqui para fazer essa exemplificação. Acho que eu vou deixar umas 3.000 linhas, tá ótimo. 3.394. Beleza. Agora, vou transformar isso daqui primeiro em tabela. Tabelinha, Rapidex aqui, tá? O valor, então aqui eu vou fazer um aleatório entre 100 e 9.999, ok? Então ele gerou aqui já o valor. E aqui eu tenho o status. Para o status, eu vou fazer um auxiliar rapidinho aqui, ID e status. Então aqui eu vou deixar 1, 2, 3, sendo cancelado, concluído e processando. Ok? Esse processando equivale a em andamento. Aqui eu vou gerar uma tabela também. E aqui eu vou fazer um PROC-V. PROC-V do aleatório entre 1 e 3, ok? Que são os números do ID. E vou puxar dessa base aqui, segunda coluna, e só os correspondências exatas. Então, beleza. Agora aqui eu tenho os status, né? O valor e o pedido. Agora eu vou matar as fórmulas. Ctrl C. E vou salvar aqui, colar somente valores. Beleza. Então, agora nós temos uma base fictícia de pedidos. Fbase. Chamar aqui de Fbase. Aqui também, já para ele vir renomeado. Fbase. E vou salvar isso daqui. Vou salvar no meu OneDrive, mais locais. Vou salvar na pasta. Pode ser esse PC aqui. Procurar. Vou salvar na pasta do meu canal do YouTube, a pasta pública que eu tenho. E aí você pode acessar, tá? Tá o link na descrição, só preencher o Forms e vai chegar o link para você. Tem os arquivos de todos os vídeos. Esse aqui é o vídeo 44. Vídeo 44. Olha o tanto de vídeo que nós já temos aqui. Vou colocar aqui base pedidos. Então, base criada. Deixa eu fechar aqui. Agora eu vou importar ela no Power BI. Get Data. Esperar carregar. Excel. E aqui eu vou selecionar o arquivo da pasta vídeo 44, base produtos. Esperar ele processar. Aqui eu vou pedir para ele trazer a tabela ao invés da planilha, porque aí já é delimitado. Show. Aqui não tem muito o que eu fazer, vou dar um load. Eu não preciso transformar nada, já deixei bem basicão ali mesmo. Só aguardar carregar, criando o modelo, fazendo conexão. Pronto, base carregada. Vamos visualizar aqui. Deixa eu expandir.
Então, beleza. Pedido, valor, nós temos 3.393 linhas. Temos os status aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o valor dos pedidos pelos status, ok? E a gente vai plotar isso num card, só que eu quero o status somente o concluído. A gente vai plotar isso num card, fazendo duas medidas e a gente vai mensurar no Performance Analyzer o tempo dessas duas medidas, ok? Então a primeira medida, eu vou criar aqui, ó, nova medida, vou chamar de Calculate sem filter, ok? E aqui eu vou dar um calculate a soma do valor, e aqui eu vou usar o filter da função calculate. Então, eu quero que o status seja igual a concluído, beleza? Dou um enter, criei a primeira medida. A segunda medida vai ser o calculate com filter. Então aqui, calculate com filter. Então aqui calculate sum do valor, usando a função filter, passando parâmetro da tabela, status igual a concluído. Olha só, então nós fizemos duas medidas que chegam no mesmo resultado. Fechar aqui o primeiro parênteses, o segundo parênteses. Beleza? A gente vai plotar isso num card só para tirar essa prova real, tá? Então aqui temos dois cards exatamente idênticos. E no primeiro eu vou trazer o calculate sem filter. Então aqui nós temos 6 milhões. E no segundo, o calculate com filter. E nós temos exatamente também 6 milhões. Agora, qual que é a principal diferença entre o calculate sem o filter e o calculate com o filter? Bom, vamos analisar aqui o calculate sem filter primeiro. Deixa eu dar um pequeno zoom. Então, você analisa que ele usa o parâmetro calculate, estou fazendo uma somatória, e estou filtrando a coluna status. Estou filtrando a coluna status, onde o valor é igual a concluído, ok? Agora vamos analisar o calculate com filter. Ele é um pouco mais complexo e a gente vai entender o porquê ele tende a dar uma leve queda de performance, dependendo do seu volume de dados, uma grande queda de performance. Então aqui eu estou usando o calculate, fazendo a somatória, passando o parâmetro filter. E qual que é o primeiro parâmetro da função filter? É uma tabela, ou seja, ele vai carregar sua tabela inteira para aí sim ele filtrar a coluna status e trazer o valor concluído. Ou seja, aqui você está carregando a sua tabela inteira dentro da função. Então, isso que difere da calculate sem filter. Calculate sem filter, você passa apenas a coluna. Então, se você tem uma tabela com 50 colunas e usar o calculate com filter, ele vai carregar as 50 colunas e as milhares de linhas que você tem dentro da função para conseguir fazer esse filtro. E o calculate sem filter, não. Você está determinando a coluna que ele tem que buscar. Então, vamos ativar aqui o Performance Analyzer para a gente medir a questão da performance dessas duas medidas. Então, Performance Analyzer, vou fechar aqui para ele ficar um pouco maior e vou dar um record. E aqui eu vou mandar dar um refresh nos visuais. Então perceba que aqui a gente já tem diferença. O card 1, que é esse primeiro card aqui, ele demorou 265 milissegundos para carregar. E o segundo card, que é o com filter, ele demorou 304. Se a gente fizer isso várias vezes, perceba que na maioria das vezes o segundo card, que é o com filter, ele vai ter um valor superior.
Deixa eu dar um clear aqui, vou dar um refresh. Olha só a diferença, entendeu? Isso no montante, aqui eu tô falando de 3.000 linhas, mas pense isso em milhares ou milhões ou alguns bilhões de linhas. Então, essa diferença de milissegundos pode se tornar de eventualmente segundos, minutos, horas, não sei, depende do poder de processamento do seu computador ou do servidor que o Power BI vai estar rodando. Então, como boa prática, a gente recorre ao Calculate com filter somente em último caso. Se você tem um cálculo simples e principalmente dentro da mesma tabela, você não precisa comparar com outra tabela, usa somente o Calculate, ele vai resolver e vai trazer uma performance melhor para o seu relatório. Lembrando que, como eu falei no começo, a gente só usava Calculate com filter para tudo. Só que com o passar do tempo, a gente foi descobrindo, e também faz parte do processo evolutivo do BI, que a questão de performance era importante também. Então a gente começou a comparar as performances. Então hoje a gente busca não somente criar um dashboard com um data viz legal, com uma modelagem de dados legal. A gente procura testar as fórmulas, as medidas e saber qual que performa mais. Por isso que a Microsoft lançou, inclusive, o Performance Analyzer, justamente para a gente conseguir fazer essa mensuração e determinar qual medida atende melhor o nosso projeto, ok? Se você gostou desse vídeo, ele te ajudou, não se esqueça de avaliar deixando o gostei. Se você não é inscrito, inscreva-se. Estou salvando tanto a base quanto o PBIX na pasta do vídeo 44. O link está na descrição, só você acessar, preencher o Forms e vai chegar o link de acesso no seu e-mail, beleza? E também nas redes sociais aí tem meu LinkedIn e tem grupo do Telegram para a gente bater um papo e tirar certas dúvidas, ok? Vou ficando por aqui, até a próxima!